Amados, retomando então, continuando aqui a exposição aos Colossenses, sempre é válido aqui para nós então uma introdução. Uma introdução sempre é válida para nós para entendermos o que está acontecendo nesta igreja, e este pano de fundo ele nunca pode ser perdido de vista. Porque entendendo a situação e o contexto em geral da igreja, eu vou compreender melhor o porquê das palavras de Paulo em determinados versículos ou não. Então, a primeira coisa que devemos saber é que Paulo escreve a esta igreja de longe, né? Ele é informado por Epáfras sobre a situação desta igreja. Epáfras é provavelmente um presbítero, né? Semana passada falamos sobre ele. E ele informou a Paulo sobre os males em que essa igreja está sendo acometida, está sofrendo, principalmente muitas heresias e ensinos errados, falsos. Então Paulo, nesta oportunidade ao qual escreve aos Colossenses, ele está preso, tá? Provavelmente em Roma. E ele escreve também outras cartas, como carta aos Efésios, Filipenses e também Filemão, tá? Então Paulo pretende corrigir esta igreja. Ele pretende colocar a visão, os corações, a mente dos seus ouvintes em Cristo. E desta forma ele pretende exaltar, apresentar Cristo como Supremo Senhor do universo, cabeça da igreja. O único meio por quem podemos ser salvos, obter a redenção. E ele pretende então fazer isso na sua carta. Quais são as heresias em geral que estão acometendo e afligindo essa igreja? Os falsos ensinos são identificados como filosofias. Paulo vai identificar esses ensinos falsos como filosofias. E supostamente tem uma tendência aqui grega. Veja no capítulo 2, verso 8, né? Onde ele diz: tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias. Então veja, ele chama de filosofias esses ensinos errados. Ele também irá chamar de segundo os rudimentos deste mundo. Ou seja, se apegar a coisas passageiras e não eternas. Ou seja, as heresias, de certa forma, pregavam que as coisas neste mundo, ou até mesmo obras, de certa forma, poderiam obter algum valor espiritual para as pessoas. Ele vai falar também sobre práticas ascéticas, que é a privação ou tratamento severo do corpo, né, uma disciplina do corpo para que também se venha a buscar coisas espirituais. Nós podemos ver isso também no capítulo 2, verso 20 a 23, né? Olha lá: se pois estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não toques, não proves, não manuseis. Olha lá, disciplinas. Não, isso eu não toco, isso eu não faço, e por ali eu não vou. Pensando que desta forma eles estariam buscando a salvação. Então, em linhas gerais, irmãos, até mesmo o judaísmo está aqui presente nesta igreja. O judaísmo que prega a circuncisão, a guarda de dias, festas, se abster de certos alimentos. Então todos esses rudimentos estão aqui impregnados nesta igreja, estão assolando esta igreja. E é o que nós chamamos de sincretismo religioso. É um pouco disso, um pouco daquilo, né? Como hoje temos muitas igrejas que é um pouco de espiritismo, né? Um pouquinho de cristianismo, e chama também lá um pouquinho de umbanda, né? Tem igrejas evangélicas que põem até um tambor na frente da igreja para você queimar ali itens. Enfim, né? Tantas misturebas por aí que hoje não conseguimos nem mesmo captar um pouquinho que seja de palavra. Está muito difícil. As pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado para seguirem outros rudimentos também. E isso é uma grande preocupação para nós, né? Porque temos familiares, às vezes, que estão nessas igrejas, estão perdidos, estão lá aprisionados com suas consciências e precisam ter Cristo realmente pregado a elas para que elas saiam deste erro. Colosso não é diferente. Colosso precisa da pregação do Evangelho. Paulo pregará o Evangelho novamente a eles. Ele destacará a importância de Cristo, e para nós isso é importante também.
Ele começa, então, como vimos semana passada, fazendo ações de graça, né? Ou seja, ele destaca realmente como aquele povo estava vivendo em reconhecimento do Evangelho. Um povo que foi agraciado e logo possui ações de graça. Então nós vimos, por exemplo, do verso 3 a 8, só resgatando o pensamento rapidamente, nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Olha lá, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Opa, então eles amavam aos santos. Porque ouvimos dessa fé acompanhada de amor. No verso 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes da palavra da verdade do Evangelho. Verso 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós. Ou seja, o Evangelho para eles não era uma pregação morta, teve fruto, teve efeito, tanto no amor fraternal com os outros irmãos, e tanto alimentando eles de esperança. No verso 7 tem o Epáfras sendo dito, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual declarou também o vosso amor no Espírito. Então o amor aqui é muito presente na vida desses irmãos. Então veja, são irmãos que foram alcançados pela graça, só que estão sofrendo ataques de heresias. E talvez muitos deles já até namorando com essas práticas. Então Paulo pretende trazer, e após fazer essa menção, né, de ações de graça, Paulo continuará com a sua oração. Assim como em outras cartas, percebemos que o apóstolo Paulo ora para que os recipientes superabundem de sabedoria, conhecimento, poder, perseverança, longanimidade, alegria, gratidão e amor. Paulo ora para que o aperfeiçoamento nesses crentes aconteça, para que eles avancem. Também que Jesus Cristo, aqui o Filho do seu reinado, o Filho amado, seja considerado como aquele por meio de quem essas graças são concedidas ao crente. E que a glória de Deus, aqui ações de graças ao Pai, seja reconhecida como propósito final. Verdadeiramente não se pode ignorar as lições de Paulo sobre a vida de oração. Então ele falará aqui sobre como ele ora a Deus para esses irmãos, em Cristo. O que está contendo nas orações de Paulo? Porque ele cita, amados, que continua a orar sem cessar por esses irmãos. E é o que veremos já no verso 9. Então ele pretende, ao ressaltar a obra do Evangelho na vida daqueles irmãos, como foi feito semana passada aqui na exposição, falando do amor deles, do fruto do Evangelho que foi gerado neles. E agora ele continua estabelecendo a âncora da nossa fé, que é Jesus. E ele pretende falar, veja, eu oro por vocês, para que vocês sejam abundantes, para que vocês cresçam, para que vocês tenham pleno conhecimento. E assim ele estará reordenando as ideias, talvez de muitos aqui que estejam tão abalados e tão já sincréticos na sua religião. E nós? Você pensa que está longe disso? Para nós isso é totalmente aplicável, irmãos. Porque o povo que gosta de sincretizar as coisas. Nós somos este povo. Nós gostamos de ter algo acrescido na nossa fé, principalmente se ela for palpável, principalmente se ela me oferecer algum benefício. Então logo eu deixo de lado o puro e verdadeiro evangelho para acrescentar algumas coisas. E Paulo é categórico também aos Gálatas quando ele fala, quem pregar um outro evangelho a não ser este que eu vos anunciei, que seja maldito, anátema. Nem mesmo um anjo, nem mesmo um apóstolo de Deus. Não pode vos pregar outra mensagem que não seja essa. O evangelho, irmãos, é o evangelho puro, único, centralizado em Cristo, unicamente por Ele. E a graça e o perdão que nós obtemos é por meio dele. E que isso nunca seja perdido
né, de nossa fé, de nossas mentes, do nosso objetivo como cristão. E vamos entrar no texto, então, para compreender essas palavras de Paulo, e que assim o Espírito nos guie. Utilizando a João Ferreira de Almeida, vai dizer o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja então que se trata da oração dele. Ele está falando sobre o que ele ora para esses irmãos. Então a primeira coisa que encontramos é por esta razão. Paulo então está justificando. Se ele falou que eles são irmãos amorosos, que houve fruto do evangelho na vida deles, agora ele fala por esta razão. Ou seja, não apenas por causa do amor mencionado, não somente por essas ações de graças, a qual já vimos aqui que são presentes na vida de vocês, mas com base em todas as evidências da graça de Deus, que pode estar sendo aqui colocada e sendo abençoada na vida deles por Deus. E com base nas bênçãos já recebidas, o apóstolo pede graças adicionais. Então, em outras palavras, irmãos, é como se Paulo falou: tudo bem, vocês são irmãos amorosos, vocês são irmãos que já têm frutos deste evangelho, mas isso não basta. Eu ainda oro para que ainda mais vocês cresçam em graça. Isso já fica um primeiro ensino para nós, de que às vezes nos contentamos. E quando foi pregado semana passada aqui, sobre o amor desses irmãos, veja que Paulo está dando um passo além daquilo que já foi falado de ações de graça. E quando eu olho para essas pequenas coisas, talvez, mas que hoje talvez seja muita, porque quantos têm dificuldade no amor fraternal? Quantos têm dificuldade, nem mesmo, é difícil até mesmo de encontrar o fruto realmente que o evangelho gerou no coração de muitos que se dizem crentes? Então, amados, Paulo, ele fala a crentes transformados, regenerados, alvos da graça, mas que ele fala: não para por aí. Eu continuo orando. Eu continuo pedindo. Então, amados, encorajado por evidências já presentes, concedidos por Deus, a graça de Deus, ele pede mais provas. Esse é o significado e por esta razão. O Senhor não quer que seu povo peça pouco, mas abundem em graça e espiritualidade. E é o que Paulo diz: nós também. Veja que agora ele se inclui. Nós também. Desde o dia em que ouvimos, de quem? De Epáfras, não cessamos de orar por vós. Paulo quer dizer que ele e os seus companheiros, Timóteo, no verso 1, já foi apresentado como um, Epáfras foi apresentado semana passada, no verso 7, também como outro companheiro. Ou seja, no mínimo 3 aqui estão orando constantemente por esses irmãos. Eles começam a orar como nunca antes haviam feito. Isto é, considerando-se que haviam orado por aquelas igrejas antes. As notícias que chegaram ao apóstolo quando da recente visita de Epáfras haviam produzido uma surpreendente explosão de oração, um senso de que é necessário orarmos em intercessão fervorosa, e isso com muita regularidade. Nunca cessamos de orar, diz Paulo. Diante dos problemas, Paulo já nos ensina: oramos. Diante de uma igreja que possui irmãos, que está passando por problemas, oramos. Mas de que forma? Displicente? Uma vez na semana? Às vezes nenhuma por semana. Tem gente que, eu não sei como consegue, mas passa uma semana inteira sem orar, sem se recolher no seu quarto de oração e ter o seu tempo com o seu Salvador. Um cristão que não ora, eu tenho muita dificuldade
de encará-lo realmente como um irmão. Cristão, as duas disciplinas básicas para um cristão, é leitura bíblica e oração. Essas duas coisas são elementares, é básica para um cristão. Por quê? Porque a palavra é onde recebemos as ordens, é onde conhecemos a vontade do nosso Deus. E a oração é justamente o meio pelo qual é aplicado tudo isso em nós. É onde o Espírito Santo nos alimenta. É onde o Espírito Santo comunica a Deus os nossos anseios, as nossas dificuldades. E que oramos segundo a sua vontade. Então eu conheço a sua vontade e logo oro conforme a sua vontade. Então oração e Bíblia é indispensável para qualquer cristão, mesmo pequenininho, nem mesmo neófito, que é alcançado pela graça. Ele ora. Mesmo imperfeitamente, mesmo que seja um pouquinho, mas ele tem a necessidade de orar, ele tem a necessidade de buscar, sempre é assim, mesmo em pecado. Davi, quando caiu nos piores pecados, o que ele fez? Orou. Ele não fugiu de Deus, ele orou, ele buscou reconciliação. Não retire de mim a alegria da tua salvação. Ele sabia muito bem que era o objeto da fé dele. E Paulo agora, conhecendo os problemas dessa igreja, o que ele faz? Ora de que forma? Sem cessar. Ele diz, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E eu acredito que a igreja tenha problemas, não tem, irmãos? Na sexta-feira aqui, os cadernos saem cheios de problemas. Porém, quantos cadernos voltam da mesma forma que saíram na sexta? Alguns ficam esquecidos aí no banco aí. Alguns nem vão. Eu até fico preocupado. Será que é o camarada que caiu comigo? Quando eu fico sabendo de um problema espiritual em que um irmão ou a igreja está passando, a atitude de uma pessoa fervorosa na fé, de um crente que se preocupa realmente, como Epáfras, Timóteo e Paulo, eles tomam aquele problema para si. E a partir daquele momento, é como se eles fizessem parte deste problema. E assim eles passam a orar. Como aquela viúva que ia no juiz ímpio e ficava lá batendo. Incessantemente, até que o juiz chegou e falou, olha, eu não temo a Deus, eu não estou nem aí para os homens, mas pela importunação desta viúva, eu vou conceder a ela o que ela me pede. E assim nós obtemos graça da parte de Deus. Orando, pedindo, batendo. Batei e a porta será aberta, irmãos. Buscai e encontrareis. E é assim que o crente vive. Então a primeira lição para nós é como resolvemos os problemas. Ah, vou me aconselhar com o pastor. Tudo bem, isso pode ser um caminho. Mas resolve? Sem oração? A oração é o meio para tudo, irmãos. A oração para nós ela é indispensável. A oração é o que conecta, é o que faz sentido, é o que traz a vontade de Deus para a nossa realidade. É a oração. Se nós queremos que a igreja tenha mais membros, que a igreja seja fortalecida por mais crentes, temos que orar. Orar. Orar e pregar o evangelho. Então, amados, ele diz, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Veja, Paulo usa a palavra orando, né? Orando por vós sem cessar. Agora ele acrescenta pedindo. Orar é o termo mais geral, compreensível. Indica toda forma de se dirigir com reverência a Deus. E se nos apegamos a Deus pela intercessão, súplica, adoração ou ações de graça. Pedir já é mais específico. Digamos que oração, estou orando por você, é mais genérico. Quando eu falo estou pedindo por você, opa, aí já traz um tom de que é algo mais específico. Pedindo é o que Paulo fala, além de orar, ele diz agora, estou pedindo. A minha oração é como se Paulo dissesse, é muito específica quanto a vocês. É muito específica. E ele falará sobre o que ele está pedindo. Então, amados, refere-se ao fato de fazer pedidos especiais e humildes em favor desses crentes.
Filipenses capítulo 4, verso 6, nós vemos outros sinônimos de oração, né, que vem de uma forma genérica. Paulo também vai dizer em Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tá? Então ele parte de uma forma genérica e vai afunilando e falando mais especificamente. Então, amados, não devemos andar ansiosos, como ele diz em Filipenses. Devemos andar de que forma? Orando. Orando e com ações de graça, fazendo súplicas e pedidos ao nosso Deus. Então, a ansiedade, ela ocupa o lugar de tudo isso aí que ele falou. Certamente as pessoas que são ansiosas, pouco oram. Tem muita dificuldade, perde a sobriedade. Porque é um dos sentimentos, assim como a ira, que tira a nossa sobriedade e que tira a nossa centralidade do que devemos realmente fazer. É um grande pecado. É um grande pecado que devemos buscar não em psicólogos, mas sim em arrependimento ao nosso Deus. Tá? E ele continua. Pede o quê? O que Paulo pede? Ele fala lá, que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. O que a igreja está enfrentando? Problema de heresias. O que Paulo ele rebate como? Primeiro, orando. Inicialmente, ele dá graças a Deus. Ele não descarta a obra de Deus na vida daqueles irmãos. Ele diz, foram alvos da graça. Mas agora ele começa a já vir para realmente as vias de fato. Mas ele está ainda no campo da oração. Eu peço por vocês. Eu oro por vocês. Para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade. É vão tentar servir a Deus, irmãos, sem ter conhecimento do que Ele deseja de nós. Você já pensou, você que já trabalhou, você lembra como é que é o primeiro dia de trabalho? É horrível, né? Você fica mais perdido que segue em tiroteio. Você chega lá no trabalho, você não sabe o que você tem que fazer. Aí você fica lá numa fase de adaptação. O cristão, de certa forma, é assim também. Porque ele é alvo da graça de Deus, ele conhece aquele evangelho, mas ele ainda precisa ser ensinado a obedecer tudo o que Cristo ordenou, como diz a grande comissão. Então ele precisa ser orientado, ele precisa ser o que é direcionado. Por isso que um pastor ele não pode ser neófito na fé, ele tem que ser experimentado. É impossível ser um pastor neófito, né? Até mesmo, estava falando com o Isaac Alanes, ser um neófito e entrar num casamento, porque é um pastor também. Ele precisa ter o quê? Vivência, experiências cristãs. Então, o que ele pede para a igreja? Veja o que Paulo pede para a igreja, para que eles tenham conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento aqui referido não é um aprendizado apenas abstrato e teórico, tá, irmãos? É um conhecimento profundo. Pois um conhecimento abstrato e teórico pode ser produzido por qualquer cristão nominal. E até certo ponto, um descrente convicto, e até mesmo o próprio Satanás, a qual diz que também tem fé, crê, né? Ele crê e treme perante Deus. Você acha que Satanás conhece a doutrina da eleição? Você acha que Satanás conhece a doutrina da providência divina? Será que ele conhece a doutrina do Espírito Santo? Será? Escatologia? Os próprios demônios chegavam para Jesus, chegasse antes do tempo, ou seja, escatologicamente eles já sabiam o que está reservado para eles. Então não é o que Paulo está desejando e orando por esses cristãos, não é um conhecimento abstrato, amados, mas assim um conhecimento vivo. Nem Paulo tinha em mente uma quantidade de informações ocultas. Esse não é o tipo de gnose, né? Gnose vem de conhecimento. Né? Gnosticismo é o quê? É de que eu posso se aproximar de Deus através do intelecto, da filosofia, do conhecimento. Vem de gnoses. Agnosticismo, ou seja, tem o termo prefixo a, ou seja, que nega a gnose. Ou seja, é algo tão transcendente que eu não posso, né, me chegar, não posso conhecer. É agnóstico. Não, eu sei que tem uma força maior, mas é impossível para a gente se aproximar dele. Então esses são os agnósticos. Então, amado,
Não é sobre isso que Paulo está falando. Não é sobre esse tipo de conhecimento que ele está pedindo a Deus. Pelo contrário, é um conhecimento penetrante. É um conhecimento da revelação maravilhosa, da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma percepção com frutos para a vida eterna. É resultado da comunhão com Deus. Assim, esse pleno conhecimento transforma o coração e renova a vida. E olha só como é interessante. Porque você pode perguntar, poxa, mas ele já falou que esse pessoal aqui já ouviu. Olha lá o verso 4. Porque ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, a fé que eles têm já era uma fé frutífera. Já era uma fé que gerou algo. E agora parece estranho, né? Paulo pedir para que eles tenham um pleno conhecimento da vontade. Isso já nos indica e podemos presumir o quê? Que Paulo olhava para esses irmãos como ainda não aperfeiçoados e não maduros na fé. E que eles precisavam buscar isso. E que eles precisavam avançar mais. E assim, amados, é o que nós pedimos sempre aqui. Ao querer orar pela maturidade da igreja. O que eu estou pedindo? Justamente isso. O conhecimento para que os irmãos se desenvolvam no pleno conhecimento. Do quê? Da vontade de Deus. A palavra grega aqui é epignosis. Veja que gnosis está no termo aqui, mas vem com o prefixo epignosis. Por que epi? Porque vem pleno. Aqui a palavra significa um conhecimento preciso, um conhecimento correto, tá? Um reconhecimento. É realmente atestar algo, é um discernimento pleno. É isso que Paulo está orando, é muito específica. Por isso que ele sai de oração para petição, entende? Porque esse pedido aqui é específico. E aí, amados, nós sabemos que é uma obra de Deus. É Deus quem precisa nos trazer este conhecimento prático e aplicável. Então uma coisa é certa, não adianta você fazer as provas da EBD, não adianta você vir para cá e ficar sabendo sobre Calvino, Lutero, não adianta você se inscrever num seminário, ler não sei quantos livros por ano, se a aplicação não vier por graça e pela vontade de Deus. Ler sobre esses homens é muito lindo, é maravilhoso, só que tem aplicação na sua vida. O que Paulo fala é justamente para que o evangelho, o conhecimento da vontade de Deus, ou seja, a própria palavra, ela ganhe campo prático, ela ganhe vivência. Atos 17, verso 22 e 23, é a mesma coisa que ele encontrou, ou talvez muitos hoje, ditos cristãos, sejam como esses gentios aqui, os atenienses. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Olha lá, vocês são muito religiosos, vocês buscam esse algo transcendente. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Nunca te chamou a atenção isso, não? Eles erigiram um altar, ou seja, existia culto ali. Existia alguma religião em torno daquilo. Mas quem era o objeto da fé? Um Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Claro que Paulo utilizou isso como uma ferramenta para ele pregar o evangelho a eles. Mas quantos que estão se reunindo na igreja, estão frequentando igrejas e não conhecem a Deus? Quantas pessoas que vão aos cultos e estão adorando ao Deus desconhecido, que elas não têm ciência, elas não têm conhecimento. Você apresenta um Deus que se ira, você apresenta um Deus que esmagou o próprio filho naquela cruz, e as pessoas falam: que não? Deus não é assim. Quando você lê Hebreus capítulo 12, Deus é um Deus que castiga. É um Deus que disciplina.
Não, meu Deus não é assim. Meu Deus é diferente do seu, porque meu Deus é um Deus amoroso. O meu também é amoroso, por isso mesmo que ele me disciplina e me corrige do erro. Mas as pessoas estão adorando o que elas não conhecem. As pessoas estão criando um Deus, isso se chama idolatria. Idolatria. Adorar algo que você não conhece, que você criou com a sua mente, e não é o Deus verdadeiro, é um Deus desconhecido, é idolatria, meu irmão. Romanos 12:2 também fala sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. Não se amolde a um padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita, olha lá, vontade de Deus. O que ele está orando aqui? Para que eles tenham pleno conhecimento do quê? Então, automaticamente, ele está falando para eles serem aperfeiçoados no que tange a eles se desprenderem das coisas deste mundo. E quem vai fazer? Onde que eu encontro esses ensinos? Na palavra. É a palavra que vai me direcionar. Então, este é o pleno conhecimento a qual Paulo está pedindo a Deus, orando por esses irmãos. Para eles serem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Paulo ora para que aqueles a quem escreve se encham do mais rico e profundo conhecimento da vontade de Deus. Não há dúvida de que temos aqui uma alusão intencional ao erro gnóstico, pelo qual os falsos mestres procuravam desviar os colossenses. É como se Paulo estivesse dizendo, o pleno conhecimento da vontade de Deus, que é a nossa petição básica por vocês, é incomparavelmente mais rico e mais satisfatório do que o conhecimento, ou seja, a gnose, que eles estão apresentando pelos defensores de tal heresia. O pleno conhecimento da vontade de Deus é justamente o caminho adequado para vocês. A renovação da mente de vocês, pelo poder do Santo Espírito, pelo lavar das Escrituras, é o que vocês precisam, e não dessas filosofias. Ou seja, em outras palavras, é como se Paulo estivesse falando, volte a atenção de vocês para as Escrituras, para Deus. Para de ouvir aqui ou ali ou aquilo outro. Ah, mas o que você acha, né? Eu vejo às vezes o cristão com dúvidas quanto à sua vida, com os rudimentos deste mundo, e vai se aconselhar às vezes com um ímpio. Vai se aconselhar com pessoas que não vai te trazer para a vontade de Deus. E aonde o que Paulo pede a Deus para esses homens e mulheres, esses cristãos, é que eles estejam plenos do conhecimento. Ou seja, a nossa fé envolve conhecer. A nossa fé envolve você ter um arcabouço aqui na sua mente, no seu coração principalmente, da palavra. A tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. É justamente isso que Paulo está falando. Ele está chamando eles à sobriedade, porque de certa forma esses colossenses, eles não estão conseguindo discernir o erro. Por que muitos são pegos aí em heresias, são pegos em coisas, né, que facilmente para um cristão maduro ele fala, opa, isso aí está errado. Por quê? Porque falta pleno conhecimento, falta discernimento da Bíblia, falta sobriedade, falta andar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Tem certas coisas na nossa vida que a gente pega rápido. Opa, isso aqui não está legal. Tem vestimenta de crente, tem tudo aí, parece que é crente, mas olha aí, não é crente. E o que te dá essa certeza? Ah, eu tenho certeza porque a palavra me informa isso, isso e isso. Esse é o padrão das Escrituras. Agora, quando o camarada ele é neófito ou imaturo na sua fé, ele é levado por qualquer vento de doutrina, irmão. Ele é levado. E não pense que você nunca será levado. Vigie. Busque a sobriedade. Tá? Eu tenho alguns textos, né, que falam sobre esse conhecimento da vontade de Deus. Hebreus 10, 26 e 27, a qual já vimos, né? Isso foi exposto aqui o livro de Hebreus. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo
e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, aqui certamente ele fala daqueles que tiveram conhecimento da palavra de Deus, aqueles que andaram no meio dos crentes, como Hebreus capítulo 6 fala, e eles descartam, rejeitam, e se enveredam para quê? Para as coisas deste mundo, para o pecado, e se esbanjam no pecado. Provérbios 1,7, olha o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então veja que conhecer a vontade de Deus envolve o temor a Ele. O que é temor, pastor? Muitos não conseguem definir essa palavra temor e colocam apenas como medo. O temor ele não é só medo, mas é um receio, mas é um receio amoroso. É como um filho para com um pai que o ama o seu pai e recebe de bom grado todos esses ensinos do seu pai. E ele se empenha para não errar contra o seu pai. Ele se empenha porque ele sabe que se ele desagradar este pai, ele fará ele triste. Então eu ando de forma temerosa, porque eu não quero desagradar o meu Senhor. Esse é o temor bíblico. O meu senso de gratidão é tão grande para com o meu pai, que eu busco agradá-lo em tudo. Esse é o temor. E como é que eu vou agradá-lo? Andando conforme ele me direciona. Quem que dá mais gosto para um pai? Aquele filho desobediente ou aquele que sempre está fazendo o que você manda? Você fala, quando você acordar, arruma sua cama, tá? Deu meio-dia, lava seu prato, ajuda ali, limpa alguma coisa, leva o lixo para fora. Quem dá mais contentamento para um pai? É o filho que vai e faz tudo, às vezes você nem precisa pedir, ele já está fazendo? Ou aquele filho que você fala, já levou o lixo? Ah, já vou. Né? Acorda meio-dia lá, fica de cueca lá na cama, lá não faz nada. Quem que dá mais contentamento para um pai? Então, o temor bíblico é esse relacionamento pactual. De que Deus me apresenta o caminho da sua vontade e eu, pelo temor que eu tenho, a gratidão que eu tenho, o amor que eu tenho, eu sigo isso. Salmo 25, verso 12 a 14, fala sobre esse relacionamento verdadeiro. Quem é o homem que teme o Senhor? Quem é que teme o Senhor? Ele responde aqui, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Vontade de Deus. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Vai até o 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, Deus nos salva para nos mostrar a sua vontade. Ele nos salva apenas para, você vai viver eternamente comigo. Não. Ele nos salva também para apresentar a nós quem Ele é e automaticamente a sua vontade. Paulo ora pelo quê? Que eles cresçam em todo este conhecimento da vontade de Deus. E eu pergunto aos irmãos, como é que você mede isso na sua vida? Como é que você mede se você é um cristão maduro ou não? Como é que você está na sua espiritualidade, meu irmão? Vendo justamente o quanto que você tem andado na vontade de Deus. Como é que está a sua casa? Como é que estão os seus filhos na criação do Senhor? Como é que está seu dia a dia, no trabalho? Como é que está seu relacionamento com Deus em oração e leitura bíblica? É conhecer a verdade e fazer a verdade. Agora tem muitos que parece que ficou só no campo da gnose. Será que você não é não um agnóstico, né? Mas um gnóstico? Tem o tanto de crente gnóstico que tem por aí. Que só fica aqui no campo das ideias. Não é, Gessé? Só fica aqui, na gnose. Você conhece Deus? Conheço. Cita tudo. Cita os 5 pontos do calvinismo. Fala sobre as doutrinas da graça. Fala com excelência. Mas só aqui. Só aqui. Será que você não é um gnóstico? Será que nós não temos que orar pela sua vida? Para que você sejais pleno do conhecimento da sua vontade? Lembrando que a oração de Paulo é específica para que eles realmente coloquem em prática isso. Não só gnose. E ele continua, parte final do verso 9, que é grande, né, o verso 9,
em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O conhecimento penetrante que faz parte da ferramenta espiritual do crente. Consiste em quê? Toda sabedoria e conhecimento espiritual. Tal sabedoria é a habilidade de fazer uso dos melhores meios a fim de atingir-se os mais altos alvos. Qual que é a diferença da sabedoria para o conhecimento? Justamente o gnosis, que só fica no campo das ideias, esse é o conhecimento. Nossa, aquela pessoa tem muito conhecimento. Agora, quem é a pessoa sábia? A pessoa sábia é aquela que tem o conhecimento prático, que vive conforme aquilo que ela conhece, principalmente falando de Deus. E a sabedoria é o que falta para muitos. Falando Calanes nos ensinos de Provérbios, né? Na preparação da mulher, Provérbios é claro, a mulher sábia ela edifica o lar. E o que é uma mulher sábia? Acho que às vezes precisa definição para isso. A mulher sábia é que pega toda a vontade de Deus e consegue aplicar isso no seu lar. Não sendo uma mulher contenciosa, rixosa, não sendo uma goteira, sendo uma boa cuidadora do lar e mãe de filhos, dedicada às boas obras. A mulher sábia é a mulher que se aparenta mais com Cristo, se assemelha com Cristo. Certamente quem tem uma mulher dessa encontrou uma joia rara. Encontrou uma joia rara. Agora a tola faz o que com o lar? A tola é o oposto. A tola é o que descarta toda a sabedoria, pode ter até o conhecimento, mas os opostos é sabedoria, é conhecimento aplicável para a que não aplica nada. Ou seja, a gnoses até que ponto tem alguma relevância para nós, irmãos? Conhecer de Deus, se não está levando você a uma vida de sabedoria, do que te vale? E você está vendo que o caminho para que você seja sábio é pedir a Deus. E sabedoria, segundo Tiago, Deus dá sem regalo. Ou seja, é algo que devemos buscar em Deus. Porque sabedoria é justamente transformar, pela graça, claro, o conhecimento que eu recebo na igreja, o conhecimento que eu recebo das Escrituras, e conseguir traduzi-lo para o meu dia a dia. Essa é a sabedoria. E Paulo fala, para que vocês cresçam, sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, conhecimento prático, irmãos. Tiago 3,17 fala sobre isso. Veja, Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Muitos dos elementos que estão aqui, você encontra em Gálatas 5,22, que é o fruto do Espírito Santo. Então quem me traz sabedoria? O Espírito Santo. Essa aplicabilidade. É isso aqui, mulheres, que é ser uma mulher sábia. É isso aqui que vocês precisam para o dia a dia, olhando para Provérbios. Não que o homem não precisa disso também, tá? Mas para que você edifique o seu lar. Não é brigando, não é se opondo, não é sendo uma mulher guerrilheira, uma mulher que busca o confronto, uma mulher que busca o conflito. Não, mas ser uma pessoa que é amável, que é pura, que é sincera, que é cheia de misericórdia, que antes de apontar, ela estende a mão para erguer. E nós homens também, porque o fruto do Espírito é o mesmo. Isso é sabedoria. Do que adianta falar Deus é amoroso, mas você conhece o amor de Deus com sabedoria? Do que adianta falarmos que Deus é misericordioso, mas e você conhece com sabedoria a misericórdia? Então nós precisamos melhorar nossas orações e direcionar ela para realmente uma maneira bíblica de se orar.
como Paulo está fazendo. Qual foi a última vez? Você está na igreja comigo. Qual foi a última vez que você viu algum irmão pedindo por sabedoria? Eu queria pedir por sabedoria. Sabedoria deste pleno conhecimento da vontade de Deus. Verso 10. Para que possais andar, olha só, porque é importante. Olha o verso 10. Tem um para aí, tá? Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa sabedoria que vem do alto, ela anda de mão dada com o conhecimento que recebemos. Se eu recebo conhecimento, logo eu tenho orações para que eu aplique isso em sabedoria. Então não é só, eu queria tanto uma igreja bíblica. Quantos falaram isso para você já? Aí eu lanço a contra-pergunta, mas você é bíblico? O que eu quero dizer com isso? Do que adianta você ter um púlpito forte? Do que adianta você ter uma igreja que te ensine todas as coisas, sendo que você não é uma pessoa sábia? Você é só um gnóstico. Do que adianta? Ser bíblico, o que é uma pessoa bíblica? É uma pessoa que aplica os princípios da vontade de Deus, encontrados na palavra, no seu dia a dia. E é a sabedoria que faz isso. É a sabedoria. Para que possais andar de maneira digna do Senhor. Agora é exposto o propósito prático ou o resultado esperado do pleno conhecimento que constitui o ponto de partida da oração de Paulo. Você vê da onde que ele parte? Qual que é o primeiro elemento da oração de Paulo? Você ora assim, seja sincero, você ora assim todos os dias a Deus? Ou se você ora pedindo, Deus me dê um dia abençoado, Deus eu queria isso, Deus eu queria aquilo. Parece que a sua oração é você num supermercado, né? Aí está lá a grande fileira lá de produtos e você só vai pegando e pondo no carrinho, né? Tum, tum, tum. Será que não é o inverso? Será que nós não vemos em Deus o que nós devemos fazer, o que nós devemos pedir? Se a nossa oração tem que ser de acordo com a sua vontade, não se trata de eu ficar pedindo coisas para mim. Se trata de eu pedir coisas que Ele deseja que eu faça. É diferente. Vem de lá para cá, não daqui para lá, irmão. Se tudo é por graça, se eu tenho algo que isso aqui é uma premissa maior sobre a minha vida, como que deve ser a minha oração? Amados, veja o ponto de partida de Paulo em favor dos colossenses, para que vivam uma vida digna do Senhor. E atenção, não é uma vida digna no Senhor, é uma vida digna dele, é do Senhor. Como se nós, como não, somos os que creem, propriedade dele. O Espírito Santo não habita em nós? Então como que devem ser nossas orações, irmãos? Orações como propriedade de Deus. Vive uma vida digna dele. Uma vida digna como pertencente a ele. O apóstolo e os que estão com ele oram para que os colossenses andem ou se conduzam em harmonia com as responsabilidades advindas deste novo relacionamento. Não deve existir nada pela metade nesse novo estilo de vida. O pleno conhecimento deve nos levar a uma vida plena. A uma vida cada vez mais contente e satisfatória nele. Pois a minha vida é dele. É incoerente, irmãos, você dizer que é de Cristo e você estar andando por conta própria.
É incoerente você dizer que é cristão e ficar apenas pedindo coisas para si próprio. Nós precisamos olhar para o modelo bíblico apresentado de oração e confrontar as nossas orações. O que nós buscamos em Deus? Realmente você busca a vontade dEle? Ou você quer que Ele se enquadre nas suas vontades? E quando você ora por alguém, será que você também não pede para que os desejos da pessoa sejam atendidos? Ou para que a vontade dele seja feita na vida daquela pessoa? Nem Cristo, sendo Deus, orou dessa forma. Pai, se possível, faz de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a minha vontade, a tua vontade. A tua vontade. E essa é a oração modelo. Paulo está dentro da oração modelo? E você está dentro da oração modelo? Os crentes hoje em dia não sabem nem orar, irmãos. Os crentes hoje em dia não sabem nem orar. Por quê? Falta de ensinamento? Olha aqui. O texto é difícil? Ou é falta de sentar e querer, Deus, me mostre a sua vontade? Será que não é falta disso? Será que não é falta disso? 1 Tessalonicenses 2,12. Olha o que Paulo diz ao povo de Tessalônica: exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam, olha lá, de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então, ser crente, olha só, irmãos, ser crente, ser cristão, é andar de forma digna de Deus, andar de forma digna do Senhor, e não andar como eu quero, e não andar como eu acho que é o certo. E olha como ele complementa aqui: para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Não deve existir nada pela metade nesse estilo de vida. Essas coisas aqui eu sigo o Cristo, mas nesse cantinho da minha vida aqui, esse aqui ninguém toca. Sabe aquele momento que você tem só para você? E que você já sabe que é pecado. Só que você não abandona. Você vive apegado a isso. Você ama isso. Sabe? O que o Espírito sempre fala para você, está errado. Está errado. E você, de certa forma, anula a sua consciência. E continua vivendo para a sua vontade. E quando Paulo ora para esses crentes, ele fala agradando em tudo, fazendo sua vontade em tudo. Quer bebais, quer comais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Então, esta é a oração de Paulo. Não deve existir nada pela metade no estilo de vida cristão. Ser cristão é você falar: Cristo, a minha vida é sua. Não foi isso que você declarou no seu batismo? Quando você emergiu naquelas águas, o que você estava anunciando? Que você morreu para este mundo. Que você morreu para si mesmo. E que você renasceu para uma nova vida. Uma vida dele. Uma vida governada por ele. Uma vida dedicada às boas obras, gerada por ele. Para agradar ele em tudo, não vou agradar você. O apóstolo, irmãos, então, é específico. Que essa conduta que glorifica a Deus certamente será o resultado de ser cheio do pleno conhecimento da sua vontade. É fácil de ver, pois quanto mais os filhos de Deus o conhecem, tanto mais irão amá-lo. Os verdadeiros.
E quanto mais o amarem, tanto mais desejarão obedecê-lo em pensamento, palavras e ações. Esse é o sentido da vida cristã. Essa é a progressão no viver digno. Digno dele, viver digno dele é isso. É você viver brilhando cada vez mais. É você ser aperfeiçoado, conhecer mais de Deus e automaticamente ser mais como ele. 1 Tessalonicenses 4:1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo, essa igreja de Tessalônica. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Ou seja, essa oração que ele está oferecendo aos crentes de Colosso, ele pede provavelmente para ele mesmo, com certeza, né? Com certeza. E ele diz a mesma coisa para a igreja de Tessalônica. O texto você pode sempre deixar, tá? Deixa sempre o texto, não tira daí não. É isso que o crente deve buscar. Agradar ao Senhor em tudo. Ter uma progressão. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu progrido na sua vontade. Mais eu executo a sua vontade. E é o que ele diz, frutificando em toda boa obra. Eu não só agrado ele, eu frutifico. Já pensou você ter uma árvore, um pé de jabuticaba que só deu fruto uma vez na vida? Você vai fazer o quê? Uma árvore infrutífera. Ah, mas deu uma vez. Não. O crente não dá fruto só uma vez. O crente, ele progride, como vimos em 1 Tessalonicenses, e agora no texto aqui, ele vai frutificando. Olha o verbo no imperfeito, olha o verbo que passa a ideia de que é algo contínuo, que é algo que não cessa, que é algo que vai progredindo, frutificando em toda boa obra. Aí eu pergunto para você, crente foi feito para ficar estagnado, parece uma poça d'água suja, parece nem peixe nada em poça d'água, onde não tem oxigenação. Até um aquário, que você tem que colocar um motorzinho para oxigenar para que os peixes vivam. Agora você acha, porque professa o cristianismo, acha que não precisa dar fruto? Acha que a sua vida, já fui salvo em Cristo? Não. Se você foi salvo em Cristo, a fé vai sendo trabalhada e você vai frutificando. Esse é o desejo de Paulo para aqueles crentes. Isso é o que ele fala em Tessalônica. Amados, e Efésios 2, verso 8 a 10? Olha só o que diz. Efésios 2, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Todo mundo conhece essa parte. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, porque somos criação de Deus. Por isso somos dele. Porque somos criação dele. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. É prática, não é uma prática. Você foi salvo para as boas obras. Você foi salvo, foi colocado o Espírito Santo de Deus em você, para que você progrida em santificação, para que você seja trabalhado por Ele e cada vez mais frutifique. Tito 2,14. Se não ficou claro, acho que esse fica. Tito 2,14. Ele se entregou por nós, quem? Cristo. Nos salvou. Para quê? Só para garantir vida eterna? A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado, praticante, à prática de boas obras. As boas obras acompanham os verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristão que recebe a fé, ele tem progressão na fé.
Se ele tinha dificuldade em amar, ele busca isso conforme a vontade de Deus, que é o mandamento de Deus, e assim ele é trabalhado e é executado a vontade de Deus. Essa é uma oração bíblica. Como que ele não vai dar? Sendo que é a própria vontade dele que os cristãos cresçam em amor. Agora, só não cresce quem? Quem não tem a fé. São verdades duras, mas é a verdade. Um cristão, ele é salvo para dar frutos, não para viver sentado numa cadeira, não para viver apenas com gnoses, apenas para falar de doutrinas. Um cristão, ele tem a aplicabilidade do que ele conhece. Ah, mas eu sou tão fraco, pastor, eu sou tão imperfeito. Você tem orado, porque Paulo também está vendo aqui, cristãos imperfeitos, ele está fazendo o quê? Estou orando sem cessar, para que eles avancem. Aí você... Oh vida, oh azar, acho que eu não sou salvo, acho que eu não sou um eleito. Ah, eu vou pegar a mochilinha do Chaves e eu vou embora. É assim que você vive, derrotado. Parece que Cristo não é suficiente. Essas são as graças que Ele nos outorga, que Ele nos dá, que nos concede. Você se apropria disso pela fé? Você olha para a cruz e fala: Cristo, o Senhor me promete um aperfeiçoamento. O Senhor é o autor e aperfeiçoador da minha fé. Então me aperfeiçoe, porque eu tenho pecado nisto, eu tenho pecado naquilo, eu tenho andado nessa forma. E sem cessar você continua assim? Ou será que você já se contentou com a síndrome de Marília Gabriela? Eu nasci assim e vou viver assim e vou morrer assim. Não é isso que diz a palavra. E crescendo, olha lá. Você vê, é sempre frutificando, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo faz com que o pleno conhecimento de Deus seja tanto o ponto de partida do verso 9, como a característica resultante. Como que ele começou? O que ele começou pedindo? Conhecimento de Deus. Como é que ele já está aqui nas resultantes da fé, no verso 10, falando do conhecimento de Deus? Sabe, é como... Eu lembro no Senai, né? Eu lembro no Senai e também no meu curso técnico, quando ficava lá na aula da teoria, né? Ficava lá fazendo uns desenhos lá, porque eu fiz eletrônica, aí ficava lá. Mas a hora mais prazerosa era quando a gente ia para o laboratório. Porque eu recebi o conhecimento, agora eu ia colocar em prática. E a gente ia até meio incrédulo, né? Porque às vezes a gente via na lousa lá os componentes, as ligações, e falava: será que dá certo isso aí? Aí chegava lá, pegava a placa, colocava no ácido, montava os trilhos, colocava os componentes, soldava, aí punha para funcionar, ligava. E não é que dava certo? Era a hora mais desejada. Como que é na vida cristã? Se realmente você conhece a Deus, tem sede pelo conhecimento de Deus, e você vê que você tem crescido na prática, qual que vai ser o resultado disso? Fome e sede de Deus. O problema é que você deve estar frustrado, porque você talvez esteja recebendo muito conhecimento e pouca prática. Aí você vai ficar frustrado mesmo. É como se lá no Senai, lá no curso técnico, eu ficasse só na aula de teoria. Mas por que está faltando isso para você? Você tem pedido para Deus? Você tem orado nesse sentido? Você tem pedido: Deus, me leve para a prática da sua palavra? Vocês estão lendo as devocionais? Me leve para a fornalha da aflição para aprender do Senhor. Me ensine, Senhor. E assim você terá fome de Deus. Você irá acordar todos os dias querendo mais de Deus. Por quê? Porque não será um conhecimento gnóstico apenas. Será um conhecimento com sabedoria de Deus. Aí é diferente. Provérbios 4,18, olha aí. Ó. Ainda falando sobre esse crescimento. Olha como é que é o justo. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Um cristão que cresce no conhecimento de Deus,
um cristão que vai frutificando em toda boa obra, ele nasce lá talvez como uma fagulhinha, mas é uma fagulha. Pega uma fagulha e coloca num quarto escuro. É um ponto de luz. Só que não fica só naquilo. Ele vai brilhando, 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 até iluminar tudo. Até chegar ao pleno aperfeiçoamento de Cristo. O que Cristo fala? Pode-se acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama ou escondida por debaixo de uma vasilha? Não, geralmente acende a candeia e coloca o quê? No alto, né? Para iluminar toda a casa. Assim é o crente. É isso que Cristo chama os crentes de luz deste mundo. Para iluminarmos. Como é que eu ilumino? Frutificando. Como é que eu ilumino? Crescendo no conhecimento de Deus. Só que no conhecimento prático. Não gnóstico apenas. Verso 11. Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, com alegria. Veja, o aforismo, conhecimento é força, é verdadeiro na vida espiritual. É interessante que, quando ele fala que esse conhecimento aqui, que é uma continuação, tá? Crescimento e crescendo o conhecimento de Deus, corroborados, ou seja, ou na versão King James, vai estar da seguinte forma: fortalecidos com todo o poder. Ou seja, esse conhecimento nunca foi e nunca será um conhecimento morto. É um conhecimento que é acompanhado com a palavra aqui, dúnamo, que vem também da palavra dunamis. Lembra lá de Atos, capítulo 1, verso 4? Fiquem aí até serem revestidos do quê? Do dunamis, de poder. Ou seja, esse conhecimento de Deus na vida do cristão, ele não é morto. Ele é um conhecimento que fortalece, é algo ativo, porque a palavra dúnamo, né, significa tornar forte, confirmar, fortalecer. Eu faço uma pergunta muito sincera para você. Todo o conhecimento que você tem recebido na igreja tem te fortalecido ou tem te desanimado cada vez mais? Que tipo de conhecimento que você está recebendo? É o conhecimento acompanhado da aplicação do Santo Espírito? É este que é o alvo de Paulo aqui. É um conhecimento que fortalece. É um conhecimento vivo. É um conhecimento eficaz. Não é um conhecimento que nem muitos que compram livros e colocam na prateleira. Você olha para a prateleira, tem quantos livros lá? Ah, sei lá, tem uns 100. Quantos você leu? Ixi, uns 10 só. E olha lá. Por que você comprou então? Essa é a pergunta. Porque o conhecimento que Paulo está orando para esses cristãos, e é um conhecimento verdadeiro, é o conhecimento que está na vida deles, ele não vai pedir por algo que ele não foi alvo. É o conhecimento vivo, presente. É uma força espiritual. Quando a pessoa cresce no pleno conhecimento de Deus, sua força e coragem aumentam. A presença divina que habita no seu interior a capacita a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é Deus quem cuida de mim, é Deus quem me ensina, é Deus quem me traz a sabedoria. Então eu posso tudo nele, não tenho medo de nada. Ele me ensina, ele me mostra. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho tudo, eu tenho Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Este poder certamente é o mesmo que os discípulos foram revestidos. A fé pelo Espírito em Cristo. O Espírito faz o que com todo o conhecimento da verdade? Cristo diz em João que ele nos guiaria na verdade, que nos santificaria na verdade. Ou seja, o conhecimento de Deus, ele é totalmente aplicável. Agora, certamente, se você vem para
para as Escrituras, cheio de pretextos e ideias, se você vem para o culto e senta aí pensando que você é melhor do que o pastor, se você vem cheio de incredulidade, é lógico que o conhecimento vai ser morto na sua vida. E é certo que a culpa só vai aumentar na sua vida. Por quê? É sábio você vir por uma igreja receber um alimento de um pastor pensando ser melhor do que ele? Isso é sábio? Isso é cristão? Certamente que você vai definhar na sua vida espiritual, se você continuar dessa maneira. Certamente que você, com seu orgulho, você vai direto para a cova. O que lá em Provérbios Salomão diz sobre o soberbo? Sobre o orgulhoso? O que rejeita a instrução? O que ele diz sobre esses? O seu fim é o fracasso, é a derrota, é a destruição. Tem gente que vai ler a Bíblia já com incredulidade. Tem gente que não tem relacionamento com as Escrituras. Tem gente que já vem com todos os seus, isso eu sei. Isso eu já li esse texto. Cuidado. Essa não é a posição de quem está aprendendo. Já pensou você lá na quinta série, lá a professora te ensinando, te alfabetizando, e você falando, eu já sei, professora. Já pensou? Está cheio de gente assim dentro da igreja. Está cheio. Você acha que Deus vai agir? Por isso que o conhecimento vai ser só um gnose. Por isso. Porque Deus age, Deus dá graça aos humildes, irmãos. Deus dá graça aos humildes, não aos soberbos. Não aos pretensos. Não a esses orgulhosos que acham que a terra gira em torno de si. A segunda, o complemento aí do verso 11, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória. A King James vai dizer, segundo a sua gloriosa força, que é o complemento. Então veja, o conhecimento de Deus é esse conhecimento com poder, com que fortalece vivo, segundo o poder da glória de Deus. Ou seja, Paulo acrescenta segundo a força da sua glória. Ou seja, é mais forte do que dê ou pela. Quando o multimilionário de sua fortuna alguma boa causa ele dá, ele pode estar dando muito pouco. Mas quando ele dá segundo as suas riquezas, a quantia é substanciosa. O Espírito Santo dá apenas mas segundo. Não sei se os irmãos estão entendendo isso, mas esse conhecimento que é acompanhado de força do dúnamo, é segundo o poder da glória de Deus. Ou seja, é em proporção. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, que é o poder que nos reveste, é o próprio Deus habitando em nós. Ou seja, quando eu vou para as Escrituras com o sentimento e a motivação correta de um cristão, meu irmão, maravilhosas obras serão geradas ali. Será feita uma ação poderosa, porque é segundo o poder da sua glória. Amados, isso é maravilhoso. A palavra poder aqui vem do grego kratos, ou seja, uma força, vigor, uma ação poderosa, uma obra de poder. E as pessoas acham que poder, o poder do Espírito Santo, como foi falado domingo, essas aberrações que nós vemos, você vê que aonde que está centralizado o poder da glória de Deus? No conhecimento da sua vontade. Lendo João, ele fala várias vezes que ele não veio por si mesmo, o próprio Cristo, que ele veio para fazer a vontade do Pai, que ele ensina, a doutrina não é dele, a doutrina é do próprio Pai, o que ele ensina, o que ele fala vem do alto, não vem dele, nem Cristo deu novas revelações. Se ele abrisse o Antigo Testamento, que era o que ele fazia nas sinagogas, o que ele lia? Isaías. Ele lia o que já estava revelado. Mas como Deus, ele tinha todo o poder para trazer novas revelações.
Como assim ele fez com os apóstolos? Mas depois disso encerrou. Aí nós queremos assimilar poder com o quê? Com minha conta cheia? Com meu cartão de crédito passando em tudo quanto é lugar? Olha como Deus me abençoa. Tum. Olha como Deus me abençoa. Tem dinheiro. Olha minhas contas. Olha meu nome. Olha minha casa. Olha meu carro. Você acha que isso é poder de Deus? Eu te garanto que tem pobres que moram em casas de palafita que tem mais poder do que você. Como assim, pastor? Está mais próximo da vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus e tendo aplicação no coração dele do que você que tem várias coisas. O poder de Deus não é sinônimo de riquezas desta terra, não é sinônimo de prepotência, de angariar coisas materiais, e sim de estar, seja onde ele te enviar, seja fazendo como mãe, como pai, o que for, por aquilo que ele te chamou para fazer, mas fazendo para a sua glória. O que é fazer tudo para a sua glória? É fazer tudo segundo a sua vontade. Como que a palavra fala que eu tenho que trabalhar? É assim que eu vou glorificar a Deus. Como que ela fala para mim ser um marido? É assim que eu vou fazer. E Deus tem ensinado, irmãos. Deus tem me ensinado também. Ontem mesmo, eu estava na cabeça, eu tenho que fazer o culto no lar hoje. E é incrível, né? Aí surgem umas briguinhas no casal, entre o casal. É o suficiente já para querer minar o culto doméstico. Eu falei, não, mas vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou até o final. É minha obrigação? É o que ele me manda? Eu vou fazer. E fiz. E orei. E agradeci. E acabou. É o que ele me ordena. É o que tem que ser feito e eu vou fazer. Então, amados, nós temos que fazer a vontade de Deus. Esse é o poder da sua glória. Para toda perseverança e longanimidade com gozo. Aqui já tem, né, uma preposição para. Então, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. O que a força ativa capacita o crente a fazer? Então, o propósito fim de tudo isso que ele falou, o conhecimento de Deus, que é poderoso, que fortalece, ele tem um fim. Para que você conhece cada vez mais de Deus? Com poder, com eficácia, aplicabilidade? Para toda perseverança e longanimidade com alegria. Como que eu sei, aqui então já tem uma prova para mim, como que eu sei se eu estou crescendo nisto? Neste conhecimento. Como que eu sei, como é que eu vou medir isso? Amados, perseverança é a graça de suportar. É a bravura de perseverar na realização da tarefa confiada por Deus, apesar de cada uma das dificuldades e provações. É isso que é perseverança. De certa forma, vem acompanhada a resiliência. Você continuar obedecendo e fazendo a vontade de Deus, mesmo diante das dificuldades. Mesmo não vendo nada. Mesmo estando tudo difícil. Mesmo as coisas ruindo ao seu lado. Mas você mantém seus olhos fitos em Cristo Jesus, que veio nesta terra para não fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E nós fazemos o quê? A vontade daquele que nos salvou. Que é a mesma. Fazer a vontade do Pai. Perseverança é isso. Você desanima e quer lançar tudo fora e largar tudo quando as coisas estão difíceis? Ou você continua? A perseverança te acompanha? Ou você é um derrotado? O crente persevera. Quando ele está crescendo no conhecimento de Deus, acompanhado com esse poder, uma das primeiras coisas é para toda perseverança. Aí vem a conjunção E, né, que acrescenta a longanimidade, que é o próximo passo. Então, amados, perseverança é continuar mesmo nas dificuldades, provações, é a recusa de sucumbir ao desespero ou covardia. Às vezes minha esposa fala, você fala às vezes que quer desistir, mas você não desiste, né? Você continua, né? Quando vê lá, você está lá de novo lá. Mas por quê? Porque Deus me mostra. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então a caminhada cristã é uma caminhada que você só olha para frente. Você não tem o luxo de olhar para trás, meu irmão. Se é que você é um cristão.
você só olha para frente, você faz a vontade dele. E não tem ninguém nesse caminho que vai te opor. É entre você e Deus. Você é dele, ou não? Ponto final, meu querido. Agora a longanimidade, que acompanha junto com a perseverança. Então crescer no conhecimento poderoso de Deus, segundo a sua gloriosa força e poder, eu sou desempenhado o quê? Na perseverança, desenvolvido na perseverança e longanimidade, que caracteriza a pessoa que diante daqueles que a molestam, mostra paciência, recusando-se a ceder à violência ou às explosões de raiva. Nos escritos de Paulo, ela é ligada a virtudes tais como benignidade, misericórdia, amor, bondade, compaixão, mansidão, humildade, tolerância e um espírito de perdão. Como é que eu sei se eu sou uma pessoa longânima? Se você suporta muitas coisas, a qual já lhe afligiram. Se você não sucumbe logo a ser uma pessoa reativa, mas você está disposto a oferecer misericórdia, mesmo quando você é ferido. A pessoa longânima, ela recebe os ataques sobre si, mas ela, juntamente com a perseverança, ela não cede à explosão e à raiva, ela continua e disposta a perdoar, disposta a abençoar aquela pessoa. Isso é ser longânimo. A pessoa não longânima e não perseverante é a pessoa que quer desistir de tudo, que não está nem aí para ninguém, que não está disposta a perdoar, a amar, a ceder, e ela vive para si só. Verso 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aqui ele volta mais uma vez a dar graças a Deus. Em razão da força concedida por Deus, os crentes podem, mesmo em meio à tribulação, dar graças com alegria e se regozijar. Porque a longanimidade é com alegria, é com gozo. Então nós continuamos, nós perseveramos, dispostos a perdoar e a exercer misericórdia com os nossos irmãos, e alegres por isso. Dando graças ao Pai. Olha só. É o Pai que recebe esse agradecimento. É a Ele que Paulo dirige. Pois é Ele, por meio do seu Filho, do amor, que nos dá liberalmente todas as coisas. Paulo destaca a necessidade de dar graças continuamente. Nesse contexto, as razões pelas quais os colossenses deveriam agradecer ao Pai são dadas. E veremos isso no verso 12 e 13. Quais são as razões de nós darmos graças e de permanecermos felizes? Primeiro, o que alimenta essa alegria? Olha lá, dando graças ao Pai que aqui ele explica, né, o porquê damos graças e por que estamos com alegria. Sendo longânimos e perseverantes e crescendo no conhecimento. Não perca o raciocínio dos outros versos. Olha só, por quê? Porque vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Isso aqui é ou não é um motivo de alegria e motivo de agradecimento? Idôneos vem da palavra grega rícano, e significa tornar suficiente, tornar adequado. Lembra lá da auxiliadora idônea de Gênesis? O que era uma auxiliadora que completasse, que era o que? Suficiente. Era o que ia suprir a vida de Adão, completar Adão. Cristo nos torna o quê? Idôneos, completos, aptos para, ajustados para a função que agora é crescer no conhecimento de Deus, frutificar em boas obras, perseverar, ser longânimo com alegria e gratos, dando graças a Deus. A herança dos santos significa, amados, essa herança de ser representado por Cristo, de ter realmente os nossos pecados cravados naquela cruz, de estarmos contentes e alegres, não pelas coisas que eu tenho neste mundo e pelos meus sofrimentos egoístas, mas sim porque Ele já me salvou, e de que nele, diz o texto,
me faz participante da herança. A herança dos santos na luz. Isto é, daqueles que, tendo se retirado das trevas, tendo sido trazidos à luz, são consagrados a Deus. Essa herança dos santos, ao mesmo tempo, é a herança na luz. Essa é a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, irmãos. Que ele diz em 2 Coríntios 4,16. É o amor de Deus derramado pelo Espírito. O fato de que nas Escrituras a palavra luz é realmente usada metaforicamente para outros sentidos. Por exemplo, luz é sinônimo de santidade e ser santificado. Então o que é essa herança? Herança dos santos na luz. Uma dessas heranças é ser santificado. Porque em Atos 20, 32, ele é utilizado a palavra luz neste sentido. Também no capítulo 26 de Atos, 18 a 23. E ele falará, será transportado das trevas para a luz. E envolve a santificação? Com certeza. Então a luz, ela tem esse sentido metafórico, para outros significados também. Que está aqui trazendo luz para a questão da herança. Porque ele diz, participar da herança dos santos na luz. Então, se essa herança está na luz, essa luz explica para mim o que realmente contém nesse tesouro, nesta herança. Um deles é ser santificado. Esses textos são especialmente importantes porque já ocorrem nas próprias palavras de Paulo. Segundo, o que está nessa luz? Luz é sinônimo de revelação divina. Verdade e discernimento desta revelação, conhecimento. Porque uma coisa é a palavra ser inspirada, outra coisa é nós sermos iluminados para entendê-la. A iluminação é diferente da inspiração. Nós somos iluminados. Para quê? Para compreender. Essa também é uma das heranças da luz. E também, amados, amor. 1 João, capítulo 2, verso 9 e 10. Põe para mim aí, por favor, Israel. 1 João, capítulo 2, verso 9 e 10. Quem afirma estar na luz, olha lá, luz, mas odeia seu irmão, continua na onde? Ou seja, a luz não está nele. Luz aqui então é sinônimo de amor. Olha o próximo verso. Verso 10. Passa, filho. Travou? Quem ama seu irmão permanece na luz, olha lá. E nele não há causa de tropeço. Luz então é sinônimo de amor. Aquele que odeia não está na luz, está nas trevas. Então, amados, outras palavras são colocadas aqui como sinônimos de luz. A glória de Deus. Então nos está reservado nessa herança a glória de Deus. Está reservado para nós paz, prosperidade, liberdade e alegria. Na luz. Quantas coisas estão nesta herança da luz? Luz e salvação são sinônimos também. Porque já que o próprio Deus é o próprio ser de santidade, onisciência, amor e glória, e por aí vai, e já que para o seu povo ele é a fonte de todas as graças e bênçãos mencionadas, porque ele nos comunica ou não seus atributos comunicáveis? Certamente não comunica onisciência, onipotência, mas misericórdia ele comunica, santidade ele comunica, longanimidade ele comunica. Então essa é a luz. Deus é luz. Deus é luz. Então a herança que nos está reservada é tudo que você pode enxergar em Deus. Olha que maravilhoso. Será que isso não vai trazer alegria? Será que isso não vai trazer contentamento? Gratidão, graças a Deus. É por isso que Paulo fala que os intempéries e as dificuldades que ele passa, se comparados com essa herança da luz, não são nada. E olha que foi um homem que foi açoitado, foi pedrejado, espancado, preso. E você querendo desistir porque sua conta não está paga em dia. E você querendo desistir porque ser mãe é muito difícil. E você querendo desistir porque você não é um pai, talvez ainda aperfeiçoado. Será que a herança na luz, conquistada por Cristo,
não é mais pesado do que tudo isso, irmão? Será que isso não deve nos trazer um contentamento de gratidão e alegria? E ao mesmo tempo, se luz é sinônimo de salvação, o antônimo é trevas e não ser salvo. O oposto de luz é trevas, que por sua vez simboliza Satanás e seus anjos. Logo simboliza também o pecado. Logo também simboliza desobediência, rebeldia, ignorância, cegueira, falsidade, ódio, ira, vergonha, discórdia, deficiência, escravidão e obscuridade, como mostram as mesmas passagens. Ter o conhecimento de Deus e não ter aplicação é a mesma coisa que estar em trevas, porque é não ser iluminado. Estão entendendo, irmãos? A seriedade aqui da oração de Paulo? Quantos elementos aqui para nós, como cristãos? Verso 13. E ele continua falando dos motivos para estarmos gratos e alegres. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mais um motivo. Olha só, que nos tirou do poder das trevas. Se eu recebi essa herança a qual eu já tenho acesso, porque aquele que crê já está salvo, já é habitado pelo Espírito, já é selado. O Espírito Santo em Efésios falou a dizer que é o penhor da minha salvação, é o que me garante que eu sou salvo. Ou seja, eu já consigo vasculhar, de certa forma imperfeita ainda, mas eu já consigo ter acesso a essas coisas da luz. Eu sou iluminado na palavra. Tem aplicação no meu coração, eu cresço, eu frutifico. Eu sou gerado em amor, em misericórdia, estou sendo aperfeiçoado. Esta é a maior prova de que a luz habita em mim. Então eu vivo de que forma? Cada vez mais querendo desta luz. Cada vez mais, porque eu sei que Ele me tirou do poder das trevas, como Paulo está dizendo. Você percebe a inteligência de Paulo em resgatar na mente desses colossenses os pilares da fé cristã, a doçura do cristianismo e das heranças e da beleza de que está em Cristo? Ele está fazendo assim, ele está reordenando as coisas nessa carta. E talvez nós precisamos reordenar as nossas prioridades e pensamentos. Porque o sincretismo está aí também, irmãos. Ele nos tirou, e veja que a palavra nos tirou, do grego roumai, a palavra chave aqui, que é resgatar, libertar. O verbo está no indicativo, no tempo aoristo, porque Ele nos salvou quando? Ele nos salvou desde antes da fundação do mundo, irmãos. E a voz aqui é a voz ativa, é como se fosse a voz ativa. Ou seja, está indicando algo que já aconteceu. Ele nos tirou, Ele nos amou, antes mesmo de nós o amarmos. Amarmos Ele. Então, veja, a sua soberana graça tornou os colossenses dignos e competentes de receberem uma herança. A herança dos santos, plena, gratuita. Na esfera da salvação, eles já foram transferidos para o reino do seu Filho. Eles já saíram do poder das trevas. Você crê em Cristo? Entretanto, a possessão plena, a liberdade plena, irmãos, de certa forma será apenas no futuro, quando sermos libertos deste corpo. Mas isso também já nos está garantido. Isso é uma esperança tão viva, de que não há sombras de dúvida de que não irá acontecer. Irá acontecer. É só questão de tempo, que não cabe a mim discernir. Ele virá. Mas é necessário agora conservar em mente esta parte da oração de Paulo, irmãos. Que por tudo isso os colossenses possam estar contentes e alegres, agradecendo a Deus. E nós? Você é grato a Deus? Está aqui os motivos. Está aqui os motivos da nossa gratidão. Está aqui os motivos de andarmos alegres. Esse é o motivo da sua alegria, não o outro.
Ah, eu só vou ser alegre quando eu ter uma esposa. Ah, eu só vou ser alegre quando tiver um trabalho fixo. Ah, eu só vou alegre quando tiver a minha própria casa. Esse é o seu motivo de alegria? E a habitação que ele prometeu lá, que já existe, que já está separada, que nem IPTU você vai pagar, ele já pagou tudo com o preço do seu sangue. Isso não é motivo de alegria para você? Olha qual é a alegria do cristão. Está aqui na sua cara, irmão. Está aí na sua Bíblia. É só você ler. Olha por que você deve continuar agradecendo a Deus. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias por isso. Obrigado, Senhor, por me tirar das trevas e me colocar na luz. E além disso, Senhor, me dar acesso a essa herança. Os versos 13 e 14, então, resumem a obra divina da redenção. O coração de Paulo estava nesses escritos, irmãos. Ele nunca escrevia de forma abstrata quando discorria a respeito de grandes bênçãos que crentes têm em Cristo. Ele sempre estava profundamente consciente deste fato de que sobre ele também o Pai dispensava esses favores para todos os crentes. Veja o que ele diz, que nos tirou. Paulo agora está incluindo todos os crentes com ele. Assim como nós cremos em Cristo, ele está nos garantindo. Se eu sou salvo por esta fé no Filho, e você também crê, nós somos salvos. Então ele não só me tirou, ele nos tirou. Nos tirou das trevas. Ele nos resgatou. Ele nos atraiu para si. Ele nos livrou da condição de desgraça. É por isso, amados, que não existe, eu encontrei Jesus. Eu aceitei Jesus. Não, quem estava em trevas, sem saber para onde ir, cego, mudo, quem estava perdido era eu e você. Nós fomos resgatados. Paulo não fala que ele se resgatou. Paulo não fala que existia graça preveniente nele. Paulo fala que ele estava em trevas, assim como toda a raça humana. Que somente Cristo pode nos resgatar dessas trevas. Somente Cristo pode nos salvar. Por imenso amor contido naquela cruz. Somente Ele. Ele nos resgatou. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi Deus em Cristo que nos resgatou, irmãos. A palavra transportou veio do grego, a palavra-chave, metisteme, que é transpor, transferir, remover de um lugar para o outro. Ou seja, se eu estava numa condição totalmente apartada da glória de Deus, e Ele me tirou de um lugar e pôs para o outro, significa que eu não tinha nada aqui. Isso eu bato nessa tecla por quê? Porque os arminianos falam que existe essa graça preveniente, ou proveniente, acho que é preveniente, que é anteriormente uma capacidade que você tem de ir até Cristo. Não. O texto não deixa margem para isso. O texto deixa claro que nós fomos transportados. O que é ser transportado? Ser removido de um lugar para o outro. E interessante que o verbo está no indicativo aoristo. Ou seja, é uma ação executada também. E quem é o sujeito? Quem é que nos transportou? Quem é que nos tirou? O próprio Cristo. Então, amados, veja. Ele nos tirou do escuro. Ele nos tirou do domínio das falsas ideias. Para a terra ensolarada do pleno conhecimento. De uma vida com propósitos reais. Para uma vida cheia. Para uma vida para a sua glória. E viver para Cristo é totalmente satisfatório, irmãos. Sem Cristo, eu lembro como era a minha vida. Eu estava vendo, eu postei, não sei quem viu, eu postei no meu status o testemunho de conversão de Luiz Saião. Ele queria se matar. Ele com 10 anos, ele não tinha propósito de vida. Ele foi para o alto de um prédio e falou, vamos jogar daqui. E depois, aí fica até o ensino para as mães, Ele mudou-se para a casa de um primo ou tio, não lembro ao certo, que era médico. E eles eram cristãos. E tinha filhos pequenos também. E eles cantavam algumas musiquinhas que falavam sobre a obra redentiva de Cristo.
E um belo dia, ele fala até o pé da árvore em que ele estava, ele lembra, ele chora disso, aonde ele cantou aquela música. Não vou saber recitar para os irmãos, mas que fala justamente de um homem pecador que naquela cruz recebeu graça e a redenção de Cristo, de que ele morreu pelos nossos pecados. Uma oração, um cântico bíblico, um cântico que contém o Evangelho, e que lembrou, e ele falou que naquele momento ele foi acometido de um grande senso de pecado. E a conversão vem diante de uma necessidade de Cristo, de um senso de pecado profundo. E ele passou aquela tarde chorando, ele foi se esconder, ele foi chorar nos cantos. E ele falou que a partir daquele dia ele começou a ver as coisas mais belas. Ele começou a ver as formigas passando, falou: que lindo, olha a natureza, olha, as coisas começaram a ganhar cor para ele. Por quê? Porque recebeu a fé em Jesus Cristo. O viver cristão é ser transportado das trevas para as luzes. É você sair de um quarto escuro e você ser apresentado para a natureza bela, para o arco-íris brilhando, para os pássaros cantando. É você ter uma vida dedicada para o seu Senhor, o Criador deste universo. É totalmente diferente você viver para Cristo e viver para si mesmo. Porque quando você vive para si mesmo é tudo finito. É tudo imperfeito, tem tudo começo e fim. Quando você vive para Cristo, tudo não tem fim. É uma fonte inesgotável. É uma fonte que jorra para a vida. E quem bebe não tem mais sede. É um pão que você come e não tem mais fome. É uma fonte inesgotável de bênçãos e de uma herança da luz. Ser cristão é belo. Ser cristão é doce. Ser cristão é ter propósito. E não é ficar desanimado, derrotado, sem esperança. Não, é marchar. É marchar adiante, porque sabemos que Ele venceu o mundo. É totalmente diferente. Os crentes em Colossos também, porque ele também fala nós, e nos transportou. Então, tanto Paulo quanto os crentes que creem em Jesus foram transportados. Foram transportados. E isso não dá liberdade para a escravidão, e sim, sai da escravidão e vai para a liberdade em Cristo. Firmemo-nos, pois, nessa liberdade, irmãos. Não pensemos que o nosso livramento seja apenas de caráter parcial, ou por meio de ritos místicos, cerimônias dolorosas. Nós temos que entender que a nossa libertação em Cristo ela é completa, irmãos. Essa liberdade, ela não está condicionante ao dia que você acorda um pouco triste, ou ao dia que você está um pouco desanimado. Essa liberdade, ela é consumada. Ela é consumada. E se a Bíblia me informa e me garante que eu fui transportado, que quem crê vive, nada pode apagar esse fato. Nada. E talvez você esteja com certo sincretismo religioso, irmão. Você tenta ficar cavando coisas em si mesmo para garantir sua salvação. Você é assim. Você fica cavando em si mesmo coisas para lhe garantir a salvação, você nunca vai encontrar. Porque você só pode encontrar salvação em Cristo Jesus. Somente nele. É Ele quem me garante. A herança é nele, não em mim. Eu sou um miserável homem que foi alcançado pela graça de Deus. Somente isso. Filipenses 1,6 me garante também que esse que me transportou, olha só, terminará a obra. Quem ama? Não, Filipenses 1,6. Estou convencido, Paulo diz, a luz, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, é uma obra completa, consumada. Verso 14. E encerra da seguinte forma, irmãos. Então ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, dos pecados. Ou seja, se fomos transplantados para um reino do Filho, o Filho amado de Deus,
em que temos nossa redenção, isso significa o quê? Nós temos a nossa libertação. A palavra redenção, ela vem do grego apolutrosis, e significa libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. E é interessante isso, irmãos, porque a nossa vida estava condenada pelo pecado. Perante o juiz supremo, que é Deus, nós já estávamos condenados. A sentença já foi dada. Mas houve um pagamento, houve uma fiança, houve alguém que foi lá e pagou pela minha liberdade. Foi o sangue do seu próprio Filho amado, a qual ele aceitou. Além disso, quando uma pessoa, no Antigo Testamento, irmãos, na época, e até mesmo no Novo, qualquer pessoa quando ouvia a palavra grega, lutron, porque a palavra redenção vem de opolutroses, né? Tem a raiz nesta palavra lutron, que significa um resgate em si, na qual é baseada a palavra apolutroses, redenção. Era natural pensar-se no pagamento em dinheiro para libertar os escravos. Ou seja, a palavra utilizada aqui para nos trazer esta doutrina da substituição penal, ela é categórica. É uma palavra que não tem dúvida. Para qualquer um que é hábil no grego, ver essa palavra, e até mesmo na época, era para fácil assimilação quando se pregava o Evangelho. Então, quando eu prego o Evangelho, eu falo de redenção, que significa pagar o preço, pagar o resgate, é pagar pela sua liberdade. Você era escravo do pecado, o sangue que foi vertido é o valor que foi lá e te libertou perante o justo juiz que é Deus. Paulo afirma: em quem temos, ele fala no plural, a redenção. A palavra temos, que vem do grego eco, significa ter, segurar na mão, no sentido de utilizar, segurar com firmeza, ter, envolver, manter consigo. E é um verbo esse temos. Também é um verbo indicativo presente, ativo. Ou seja, a redenção para quem crê é uma posse. A redenção para quem crê é algo que segura firme nas mãos. E ele diz: a quem temos a redenção, a saber, e ele explica, a remissão dos pecados. Por quê? Pelo pagamento de um resgate feito por Cristo, a nossa fé nele, pela nossa fé que temos nele, que recebemos nele, obtivemos do Pai o perdão. Porque se eu era cativo, se eu era escravo, se eu estava preso, é porque tinha um débito. O débito da culpa, do pecado, da minha transgressão contra Deus. Então, ele pagou o preço por algo. O sangue comprou minha liberdade, mas ao mesmo tempo que comprou minha liberdade, saciou toda a dívida, anulou toda a dívida que existia. O sangue de Cristo, então, além de nos garantir a liberdade, anula, entenda, anula toda a dívida. Toda a dívida. É o Cordeiro de Deus que veio para pagar o preço pelo pecado. E é completo. E quais eram as heresias da época? Justamente falando que a salvação tinha alguns estágios, que precisava de mais coisas, que essa redenção ela não era tão completa assim, você tinha que fazer algum ato de penitência, talvez, asceticismo, que você tinha que ter certo conhecimento para que você fosse realmente redimido. Olha que blasfêmia. Como se o sangue de Cristo não fosse suficiente. E eu quero alertar você, meu irmão, de que talvez você esteja fazendo isso. De que quando você se priva de tomar a ceia, você está dizendo que o seu pecado é maior do que esse sangue, de que não houve redenção. De que quando você não se sente, talvez, nos seus piores dias, tão crente assim,
E quando você analisa em você, você está querendo acrescentar algo para se sentir redimido. E só tem uma coisa que pode nos dar redenção, que é o sangue de Cristo. E esse já foi vertido. E esta obra já foi consumada. É uma grande blasfêmia você querer acrescentar de forma sincrética qualquer outra coisa para a redenção. É somente o sangue de Cristo. Justificação, então, e redenção são inseparáveis. É possível, face às passagens como essa, que os falsos mestres de Colossos já estivessem espalhando essa noção ou outra similar de que a redenção não era tão assim, precisava de outras coisas. De qualquer modo, foi por meio do Espírito Santo, que sabe todas as coisas, mesmo antes de acontecerem, portanto é capaz de expedir advertências que se apliquem ao futuro, bem como o presente a qual estamos. E glórias a Deus por isso. Elas indicam claramente que quando um pecador é transplantado do poder das trevas para o reino da luz, ele deve ser considerado como tendo sido redimido. Redimido! Resgatado completamente. Nem eu posso estabelecer sobre mim qualquer ato para me auto-render ou redimir a mim mesmo. Nem tampouco eu posso falar para um crente que ele também não recebeu a redenção, se ele crê. Eu não tenho direito de acrescentar nada nesta obra perfeita da cruz. Seja eu mesmo nas minhas próprias concepções, ou estabelecendo sobre os outros. Porque essa igreja em Colossos estava passando por isso, irmãos. A agressão era justamente na justificação e redenção. Coisa que eu e você somos fáceis a cair. A querer ver alguma coisa ou sentir algo. Amados, é só o sangue de Cristo. E isso nos basta. E todos que creem em Jesus Cristo devem ser considerados verdadeiramente. Esses que crescem em conhecimento aplicável, frutificando. Esses a qual ele orou especificamente. Esses devem ser considerados verdadeiramente redimidos. E que essa redenção implica na remissão dos pecados automaticamente. Não existe mais preço. Não existe. Vendo Jonas Madureira falar sobre aquela música, traga de volta o que é meu, restitui. Restitui o quê? Restitui as trevas a qual eu fui tirado? Restitui o quê? O que você tinha antes de Cristo? Não, eu já tenho tudo. Ele já me deu tudo, restitui nada. Ele já me deu tudo naquela cruz. Ele já me redimiu de todos os meus pecados. Presente, passados e futuros. Isso não significa que não devemos caminhar em arrependimento, é claro, mas de que eu não devo colocar circunstâncias ou condicionantes para a minha salvação. A obra já está consumada, meus irmãos. E esta é a oração que devemos ter como base para as nossas vidas como cristãos. Que Deus abençoe os irmãos. E que caminhemos nessa gloriosa carta, tão aplicável para nós em nossos dias. Amém?